Olá, hoje a gente vai fundo na lei número 18 e olha, essa é daquelas que viram nossa intuição de cabeça para baixo. A ideia aqui é que o isolamento, sabe, aquela vontade de se fechar numa fortaleza para se proteger, na verdade pode ser um perigo mortal. Vamos entender como essa tentativa de se fechar para o mundo pode ser o caminho mais rápido para a ruína. Sabe, essa é uma sensação que todo mundo conhece, né? Quando a coisa aperta, quando o bicho pega, qual é a primeira reação? É se encolher, construir uns muros em volta, procurar um cantinho seguro. É um instinto quase que animal de proteção. A fortaleza, seja um castelo de verdade ou uma barreira mental, parece que promete segurança contra tudo que está lá fora. É, mas é aí que mora o perigo. É aqui que está o grande paradoxo que a gente vai explorar hoje. E se essa estrutura toda que foi criada para proteger, na verdade se tornar uma armadilha? Pior, uma prisão. Uma prisão que deixa a pessoa cega, surda e que, no final das contas, acaba destruindo quem está lá dentro. Bom, vamos fundo nisso. Para a gente entender bem o tamanho desse perigo, nada melhor que umas boas histórias, né? Vamos começar com um conto de terror da literatura que, olha, ilustra perfeitamente o preço que se paga por se isolar. A história é do Edgar Allan Poe. Imagina o cenário. Uma praga terrível, que eles chamavam de morte vermelha, está simplesmente devastando o país. Era uma doença pavorosa, rápida, letal, ninguém escapava. O sangue era o selo dela e o contágio sua marca registrada. Um horror. E aí, no meio desse caos todo, o príncipe Próspero tem o que parece ser uma ideia de gênio. Ele junta 1000 amigos da nobreza, todo mundo saudável, feliz da vida, e se tranca com essa galera toda numa abadia fortificada, bem longe da doença, bem longe da morte. Pelo menos era o que ele achava. E presta atenção no nível da decisão. Eles não só fecharam os portões, eles soldaram os portões. A mensagem era bem clara. O mundo lá fora que se dane. Aqui dentro a gente tem festa, tem vinho e, o mais importante de tudo, a gente tem segurança. Nada entra e nada sai. Fim de papo. E assim se passam os meses, só na festa, só na alegria. Até que num grande baile de máscaras, uma figura sinistra aparece do nada. Ninguém sabe de onde veio. Alguém fantasiado de vítima da própria morte vermelha, com o rosto e as roupas manchados de sangue. A realidade que eles tentaram trancar lá fora, bom, ela acabou de entrar na festa. O final, como era de se esperar, é sombrio. Aquela figura era a própria peste. E um por um, todos os nobres caíram mortos. A fortaleza não protegeu ninguém. Ela só garantiu que todo mundo ali dentro compartilhasse o mesmo destino trágico. A segurança que eles tanto buscaram era só uma ilusão. Mas essa ideia de que dá para controlar tudo se trancando não é coisa só da ficção, não. Na história real, parece que quanto maior o poder, maior a tentação de construir a fortaleza perfeita. Então, vamos sair da literatura agora e ver como essa mesma história aconteceu de verdade com uma das figuras mais poderosas que já existiu. O contraste na vida de Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China, é brutal. Ele começou como um guerreiro visionário. O cara unificou a China, padronizou leis, construiu a Grande Muralha. Era uma verdadeira força da natureza. Só que, no fim da vida, o medo e a paranoia tomaram conta de um jeito que transformaram esse grande líder num fantasma, completamente isolado. Ele construiu para si uma fortaleza que era, na teoria, impenetrável. Um complexo de palácios gigantesco com 270 pavilhões, todos ligados por passagens secretas para ele andar por aí sem ninguém ver. Ninguém nunca sabia onde ele ia dormir. E ai de quem ousasse olhar para ele. Era a morte na certa. Ele se tornou uma figura completamente inacessível, isolado do mundo que ele mesmo tinha unificado. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Vamos virar essa lógica completamente de cabeça para baixo. Se isolar é uma fraqueza, qual é o oposto? O que é a força? Vamos dar uma olhada numa verdadeira aula magna de como usar a presença e a circulação como as maiores armas de poder. E para isso a gente vai falar de Luís XIV, o famoso Rei Sol da França. Ele sacou o perigo do isolamento como ninguém e fez exatamente o contrário. O Palácio de Versalhes para ele não era um esconderijo, era um palco. Melhor, era uma teia de aranhas gigante. E ele, claro, era a aranha no centro de tudo. E como ele construiu essa teia? Olha só que genial! O simples ato do rei acordar de manhã, por exemplo, era um evento público, chamava Lever. A nata da sociedade francesa disputava a tapa o privilégio de assistir o rei sair da cama. Chegava a ter mais de 100 pessoas espremidas no quarto dele.
E a ordem de quem entrava primeiro definia o status da pessoa na corte. Privacidade, zero. Era poder em exibição constante. E o mecanismo por trás disso era simples e genial. O olhar do rei era a moeda mais valiosa de todo o reino. Um simples gesto de atenção do Luís XIV, um aceno de cabeça, podia fazer a carreira de alguém. E por isso, a nobreza não ousava sair de perto dele. Ficar longe significava se tornar invisível, significava deixar de existir politicamente. Então tá, o que a gente tira de lição desses exemplos tão diferentes? Vamos quebrar os princípios por trás dessa lei para entender de uma vez por todas por que a interação social é tão, mas tão vital para o poder e, no fim, para a sobrevivência. Bom, por que o isolamento é um veneno? Primeiro, ele corta o acesso à informação. Se a pessoa não sabe o que está rolando, pode ser uma fofoca de corredor ou uma grande mudança no mercado, ela vira um alvo fácil, um alvo previsível. Os muros que eram para proteger acabam cegando. A paranoia cresce e a capacidade de reagir a qualquer ameaça simplesmente some. Em total contraste, as figuras de sucesso da história fizeram o contrário. Pega o Cícero, lá em Roma. Ele construiu a carreira dele conhecendo todo mundo. Ou o diplomata francês Talleyrand, esse cara circulava em todos os meios, da mais alta nobreza até o submundo do crime. Assim, ele garantia que sempre teria a informação certa para sobreviver a qualquer mudança de governo. E olha que interessante, esse perigo não é só para o poder político, não. A mesma dinâmica que destrói um imperador pode ser fatal para a criatividade. Pensa bem. Criatividade precisa de novas ideias, de perspectiva, e a primeira coisa que o isolamento mata é justamente a perspectiva. O caso do pintor renascentista Jacopo da Pontormo é um exemplo perfeito e trágico disso. O Pontormo passou 11 anos trancado numa capela pintando a que deveria ser a sua obra-prima, completamente escondido do mundo. O resultado, um desastre completo. Uma pintura confusa, sem proporção, um caos. A arte dele virou um espelho da sua mente, perdida na solidão, sem o feedback e a inspiração que vem do mundo lá fora. Bom, com tudo isso, a gente chega na lição final. Como é que a gente pega essa sabedoria toda e aplica nos dias de hoje? Mas calma lá. É importante dizer que existe uma exceção. Um retiro estratégico, temporário, pode ser muito útil para ganhar clareza. O próprio Maquiavel escreveu O Príncipe quando estava exilado. Mas é uma ferramenta perigosa. O isolamento por muito tempo torna a volta para a sociedade muito difícil. Tem que ser usado em doses pequenas, sabe? Como se fosse um remédio forte, e nunca como um estilo de vida. A conclusão, então, é bem clara. A verdadeira força, a segurança de verdade, a relevância, tudo isso vem da interação social, vem de estar presente, de ouvir, de ver e também de ser visto. A melhor defesa não é uma muralha de pedra, mas sim a mobilidade. É ser como a água, que flui, que se adapta e que não pode ser contida por fortaleza nenhuma. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Num mundo que o tempo todo parece nos empurrar para o isolamento, seja numa bolha digital ou fisicamente mesmo, a questão que fica é: que tipo de fortaleza cada um de nós anda construindo para si? E a pergunta mais importante de todas: essa fortaleza está realmente nos protegendo ou está nos aprisionando?